Nós sabemos que Jesus breve virá. Ele prometeu. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos perguntaram: Dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos seduza. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: Eu sou Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. E vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que estas coisas ocorram. Mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. A cada dia que passa, estamos mais perto da nossa redenção. O nosso Mestre vai voltar. E sem o mundo perceber, os sinais da volta de Cristo estão acontecendo. Até mesmo os cientistas ateus têm essa percepção, pois eles criaram um relógio chamado Relógio do Fim do Mundo, que foi criado em 1945 por cientistas americanos para avaliar uma possível extinção da humanidade. O relógio do fim do mundo pode avançar ou retroceder conforme as ameaças globais. A referência é a meia-noite. Quanto mais próximo o ponteiro chega das 0 horas, mais próximo está o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo. Até parece que esses cientistas estudaram a Bíblia, não é mesmo? De acordo com Mateus capítulo 25, versículo 1 até o 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 virgens estão preparadas para a chegada do noivo e são recompensadas, enquanto as outras 5, que não estão preparadas, são excluídas de seu banquete de casamento. A parábola contada por Jesus tem um tema escatológico. Está preparado para o juízo final. E nesta parábola contada por Jesus, o noivo que era esperado por elas é o próprio Jesus, e ele chegou à meia-noite. Coincidência ou não, o relógio do fim do mundo continua na ativa, e hoje ele marca 23 horas e 58 minutos, faltando apenas 2 minutos para a meia-noite. Um outro sinal deixado por Jesus são as guerras, rumores de guerras e nação contra nação. Hoje, temos quase certeza que uma terceira guerra mundial pode acontecer a qualquer momento. Os habitantes da Terra hoje chegam a 8 bilhões de pessoas, e o clima entre as nações está cada dia mais tenso. E uma terceira guerra mundial será o clima perfeito para o aparecimento do Anticristo, que surgirá em um período de crise para tomar o controle da população. As peças do quebra-cabeça da escatologia estão se encaixando, e nós estamos a cada dia mais próximos do nosso lar eterno. Outro sinal que Jesus disse é dos falsos profetas. E hoje existem muitos falsos mestres espalhados pelas igrejas, que ensinam ou replicam o que aprenderam. E esses falsos mestres chegam a um ponto absurdo de vender cursos como cursos de profecia, cursos de línguas estranhas, entre tantos outros absurdos como a venda das bênçãos de Deus. Eles ensinam também uma teologia chamada teologia da prosperidade, onde só eles enriquecem. Vendem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos alertou a respeito dessa época em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que diz: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então este é mais um sinal da volta de Cristo, os falsos profetas. Um outro sinal da volta de Cristo
são os homens amantes de si mesmos. O Senhor Jesus, usando o apóstolo Paulo, exorta o povo aos acontecimentos futuros, ou seja, nos finais dos tempos, o que haveria de acontecer. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Homens amantes de si mesmos são homens que fazem de tudo para agradar a si próprio, se autoelogiam, a honra e a glória de Deus tomam para si. Homens extremamente egoístas. Um exemplo disso é que antigamente, quando uma pessoa pedia socorro, se preocupavam e corriam a ajudar. E hoje, quando alguém pede socorro, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar o celular do bolso e filmar a morte das pessoas. Homens amantes de si mesmos. Pessoas avarentas são pessoas que são excessivamente apegadas ao dinheiro. Pessoas presunçosas são aquelas que procuram viver de aparências, vaidosas, orgulhosas, são pessoas convencidas em tudo que fazem. Pessoas soberbas são pessoas ridiculamente vaidosas, excessivamente arrogantes, orgulhosas, se acham sublime, grandioso, magnífico e melhores que as outras. Pessoas profanas são pessoas que contrariam as coisas de Deus, não têm o devido respeito para as coisas sagradas de Deus. São pessoas que querem desconsagrar o que Deus consagrou, violam os princípios sagrados de Deus. Pessoas obstinadas são pessoas teimosas, birrentas, pessoas que gostam de continuar no erro, pregam erroneamente a palavra do Senhor. Pessoas mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. São pessoas que buscam viver as chamadas delícias da vida. Prazeres mundanos, buscam o que acham agradável para a sua vida, não importando de onde vem, querem ter prazer em tudo, buscam se deliciar em tudo o que o mundo oferece. Não buscam as coisas de Deus, ignoram tudo que Deus criou e se esquecem de Deus, de seu Criador, e não dão a mínima para o Salvador. Pessoas com aparência de piedade são pessoas falsas, enganadores, maldosos, negam o verdadeiro significado da palavra piedade. Outro sinal da volta de Cristo são os terremotos. Nos últimos séculos, a quantidade de terremotos a nível mundial cresceram de forma imensurável. Hoje em dia, há muita preocupação na população da Terra, pois em muitos lugares, onde antes nem se pensava que pudesse acontecer terremotos, agora acontecem. Também o número de pessoas que sofrem é muito maior. Conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, os terremotos também são sinais da volta de Jesus. O mundo em que eu e você vivemos hoje não tem precedentes na história. O poder destrutivo das armas nucleares e biológicas, a rapidez com que as doenças podem se espalhar através do transporte de massa, a preocupante economia global e que em um evento pode afetar a todos. Tudo isso aponta para as condições que antecedem a segunda vinda de Cristo. Aproxima-se o tempo da grande tribulação, o qual o mundo será mergulhado em caos e violência. A humanidade estará à beira da aniquilação total. Olhando todos esses acontecimentos pelo mundo, nós que conhecemos os sinais da volta de Cristo, possamos olhar para os céus e dizer: sei que voltará, Senhor, e queremos estar bem juntinho a Ti. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.